Estamos no mês de dezembro, o mês em que o espírito de Natal está no meio de todos nós e nós precisamos pensar muito no nosso próximo, pensar na solidariedade e na nossa possibilidade de prestar serviços à nossa comunidade. Para falar conosco a respeito desse assunto, eu convidei para o programa Ponto de Encontro de hoje o empresário e voluntário de inúmeras entidades da nossa cidade, Carlos Roberto Mazzotti. Por isso, nós esperamos você para acompanhar de perto esta entrevista aqui no programa Ponto de Encontro, canal 17 do SRC TV. Ouça! Na memória 1 do seu rádio. Cidade. E na sua cabeça também. Quem espera alcança, eu tô pensando em você. Eu sou Ouça Cidade. Do sertanejo O sol rachando. ao pop, do rock Vamos nos permitir. ao pagode. Chego chegando. A melhor em primeiro lugar. Jornal Meio-Dia. Prestação de serviços, balcão de empregos, a previsão do tempo e a notícia com a credibilidade do SRC. A sua cidade no foco das lentes do SRC TV, canal 17. Jornal Meio-Dia, de segunda a sábado, ao meio-dia na SRC TV. Aconteceu, virou notícia. SRC TV, aqui você se vê. Sejam bem-vindos ao programa Ponto de Encontro. Nesta sexta-feira estamos recebendo nosso amigo Carlos Roberto Mazzotti, ele que tem passagem por várias entidades, vários órgãos da nossa comunidade. Seja bem-vindo, Mazzotti, ao nosso programa Ponto de Encontro aqui no SRC TV. Obrigado, Dio, pela oportunidade, tá? Eu que agradeço de estar aqui para poder falar um pouco das nossas intimidades, dos nossos trabalhos na cidade. Eu fico muito feliz de você ter lembrado de fazer esse convite para mim. Justamente, Mazzotti, eu lembrei de você, já tinha interesse de gravar, de fazer uma entrevista com você, por conta de que você é uma pessoa que está sempre participando de entidades, como presidente, colaborando como voluntário de vários órgãos da nossa comunidade. E eu queria que você falasse um pouco disso. Por que você tem esse espírito de colaboração, de ajudar as pessoas? Você pode dizer que é um dom? Eu acredito, Dio, que isso é um dom de Deus, né? Que a gente já nasce com ele. E nós temos que aproveitar dessas oportunidades que Deus nos dá. E eu acredito muito nisso. E eu gosto de estar fazendo o bem para as pessoas, eu gosto de estar participando de todas as entidades. Enfim, eu gosto de participar em todos os serviços da comunidade. Você pode, assim, prestar atenção que em todos os eventos que tem, você pode chegar lá, que lá eu estou ajudando, né? Fazendo o meu serviço social, eu, minha esposa, isso é uma coisa que acho que nasceu dentro de mim e eu gosto de estar fazendo isso. E eu tenho a impressão, né, aliás, eu tenho certeza que essa vontade, esse desprendimento que você tem é justamente pela sua vida, né, Mazzotti? Você teve uma vida difícil. Queria que você falasse um pouco do seu passado, quais foram as atividades que você desenvolveu antes de se tornar um empresário do ramo de bicicletas. Então, Dio, a minha vida assim é meio longa se for falar tudo, mas eu vou falar em poucas palavras. Tudo começou, eu fui motorista de caminhão por 10 anos, tá? E saindo de motorista de caminhão, eu fui trabalhar com um pequeno bar no centro da nossa cidade, bem no centro, ali na Paz Leme, e fiquei por 5 anos nesse bar. E depois do bar, eu achei que a gente devia ampliar mais os nossos negócios. Eu construí um mini mercado, e aí a gente administrava as duas empresas. Eu ficava no bar e minha esposa administrava o mini mercado, né? E aí, a partir desse
desses dois empreendimentos, né? Você tem um espírito empreendedor. Como é que você foi parar no ramo de bicicleta, Mazzotti? Então, Dio, você sabe que a gente enxerga mais na frente, né? E a gente sempre tem aquela ambição de ter mais coisas. E foi aí que apareceu a oportunidade de nós trabalharmos com bicicleta. Eu tinha um irmão que ele era mecânico, mas não tinha o serviço na cidade para ele trabalhar de mecânico, né? E me veio, assim, espontâneo, de montar uma pequena bicicletaria também no centro da cidade, para fazer concertos, pequenos concertos, né? E ele aceitou. Mas ele tinha, nessa idade, 13 aninhos só. E eu, assim, montamos aquela pequena bicicletaria, que é do lado de onde tem a nossa hoje, né? Isso em 1992, que foi o início de tudo. E ele ficou feliz porque ele estava desempregado. E começou fazendo pequenos concertos ali. E é uma coisa assim insignificante que eu nem dava muito atenção para aquilo. Para pagar, era só para pagar o mêsinho dele e as despesinhas. E foi assim que nós começamos. Então, na verdade, você no início não tinha aquela pretensão de se tornar um empresário como você é hoje. Não, veja bem, nessa época a minha intenção era crescer no ramo de supermercado, né? Desde aí, então, eu tinha um mini mercado, cheguei a ter até 5, 6 funcionários nesse mercadinho, né? Mas aí eu vi que o ramo de bicicleta foi evoluindo tanto, né? Foi evoluindo tanto que eu fiquei, assim, naquela expectativa. Eu fico com bicicleta, fico com mercado, fico com bar. A primeira coisa que eu fiz foi desfazer do bar, que era o que me dava mais trabalho na época, né? E aí continuei com mini mercado e bicicletaria. Eu administrava a bicicletaria e minha esposa administrava o mercadinho. Bom, Mazzotti, hoje a sua bicicletaria é uma bicicletaria que realmente é uma das maiores da cidade e da região. E como é que você chegou nesse patamar? Você investiu bastante nisso e percebeu que realmente esse era o ramo que você poderia expandir cada vez mais? Então, foi aí que eu percebi que a bicicleta veio evoluindo tanto, né, que eu tomei uma decisão. Eu parei de trabalhar com o mini mercado, vendi as instalações, né, e injetei tudo em bicicleta. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né, que hoje, graças a Deus, nós temos uma loja bem conceituada, né, tanto dentro da cidade quanto regional. A gente vende para todas as cidades vizinhas. Então eu acho que foi assim, como se diz, um tiro certeiro que nós damos assim nesse empreendimento. E é bom lembrar, Mazzotti, que a sua empresa, a sua bicicletaria também é uma empresa familiar. Trabalha você, a sua esposa, o seu filho e a sua nora. Como é que é esse fato de trabalhar, já que nós estamos no período natalino, trabalhar assim em família? Como é que você se sente sendo o dirigente, o diretor geral ali, o proprietário, mas trabalhando com a família, com esse grupo que é muito próximo de você? Então, eu acho que o mais importante disso tudo, né, Dio, que nem você falou, é a família, né? Que o nosso trabalho do dia a dia, você sabe que é difícil a gente administrar e funcionários, né? Então, o que eu fiz? Eu agreguei a minha família dentro do meu trabalho, dentro da nossa empresa, né? Hoje trabalha eu, minha esposa, filho, nora, e trabalhava minha irmã, que hoje ela já está trabalhando em outro serviço, mas ela teve 20 anos junto conosco dentro dessa empresa. Ela foi uma das pessoas fundamental dentro da minha empresa, que foi a minha irmã. Você conhece muito bem ela e sabe muito bem que ela trabalhou lá dentro, né? E era uma pessoa que administrava tudo a minha empresa ali. Bom, vamos só dar o nome para o pessoal aí, porque senão a gente vai falar de pessoas e não vai dar o nome. Só dar o nome da tua irmã, da tua esposa e do pessoal que trabalha com você. A minha irmã, ela chama Edna Conceição Mazzotti, né? A minha esposa, Edna Roque Mazzotti, e o meu filho, Everton Roque Mazzotti, e a minha nora é a Michele Moreto Mazzotti. Bom, Mazzotti, eu queria também falar com você, já que você está falando de bicicleta, além de ser um empresário nessa área, você também participa muito dos eventos, né? Nós temos 3 clubes aqui em Andradina, até já entrevistei o Silvio, certo, que é do Clube Roda Presa,
E você também participa, você pedala, tem uma bicicleta. Dio, eu acho que assim, o mais importante é eu estar participando nesses eventos, eu estar participando dessas pedaladas. Por quê? Eu estando no meio das pessoas, as pessoas estão enxergando que eu estou ali para mostrar que pedalar faz bem. Bicicleta hoje, você sabe que é tudo, né? Você está fazendo um esporte, você está fazendo exercício, muda toda a sua conscientização, por exemplo, né? Global, né? Então, eu acho que a bicicleta tem tudo para melhorar o ser humano, né? E aí você aproveita para estar envolvido e parece que você pedala assim bastante, né? 35 quilômetros, 40 quilômetros. Isso, e eu gosto de estar envolvido junto, por quê? Porque as pessoas assim se animam mais, você entendeu? É um motivo para mim trazer as pessoas para a minha loja, tá mostrando os meus produtos. Então, tudo faz parte também de um trabalho, né? E, na verdade, esse envolvimento seu, direto ali, acaba repercutindo também, acho que é até um exemplo para os empresários, que às vezes o empresário precisa não apenas ficar dentro do seu estabelecimento, da sua loja, mas ele precisa também conviver um pouco com os seus clientes, que eu acho que isso é muito interessante. E eu queria destacar também, Mazzotti, que você também faz muitas doações, sempre que precisa, você sempre, de alguma forma, está colaborando com uma bicicleta. Mas nós vamos falar bastante desses trabalhos que você faz e principalmente dos cargos que você já exerceu em algumas entidades da nossa cidade no próximo bloco. Eu estou conversando aqui com o Carlos Roberto Mazzotti, ou Mazzotti, como ele é conhecido aqui em Andradina, um empresário do ramo de bicicletas que está conversando conosco. No próximo bloco, eu espero você aqui no programa Ponto de Encontro. A alegria da sua tarde na SRC TV. Seu canal 17 começa às 2 da tarde. Autoestima, entrevistas, dicas de saúde e beleza, tendências, entretenimento, moda e muito mais. Autoestima. De segunda a sexta, 2 da tarde. Entre e fique à vontade. Autoestima na SRC TV. SRC TV. Aqui você se vê. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Ponto de Encontro, conversando com Carlos Roberto Mazzotti. E nesse segundo bloco eu queria falar com você, Mazzotti, dessas entidades que você dirigiu, presidiu, como é o caso acho que você começou pelo Rotary Club, que é um clube de serviços aqui de Andradina. E como é que foi essa passagem como presidente do Rotary? Falar em Rotary, para mim, eu acho que é muito importante falar em Rotary. Porque a minha vida começou no Rotary. O Rotary me ensinou muitas coisas. Tudo que eu faço hoje eu aprendi no Rotary. E eu tenho uma pessoa para agradecer isso, né? José Carlos Modesto, que ele foi meu padrinho de Rotary. E eu estou há 18 anos no Rotary, tá? O Rotary é uma entidade, é um clube de serviço, prestador de serviço, né? E ali eu aprendi, acho que tudo da minha vida. Aprendi a lidar com a sociedade, aprendi a fazer os meus serviços sociais, aprendi a dar mais valor na vida. Eu aprendi a respeitar as pessoas, eu aprendi a viver na sociedade, depois que eu entrei no Rotary. Então, depois que você entrou, você teve uma mudança, até porque o lema do Rotary é servir, né, dar de si... Antes de pensar em si. Antes de pensar dar em si. Dar de si antes de pensar em si. Então, e como é que foi, Mazzotti, essa passagem sua? Você chegou a ser o presidente lá por um período? Eu fui o presidente em 2006, 2007, né? E cada presidente tem os seus trabalhos, né? Faz os seus serviços sociais. E eu bati muito no serviço social. Distribuindo cestas básicas. Nós fizemos, né? Nós fizemos um trabalho muito bonito na minha gestão. Depois do Rotary,
você também foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Andradina, que aí já é uma entidade um pouco mais complexa para lidar, porque nós temos um comércio muito pujante, o nosso comércio é frequentado pela região e vários comerciantes que são membros da Associação Comercial. Como é que foi? Você enfrentou muitas dificuldades, muitos desafios, Mazzotti? Então, quando eu entrei na presidência da Associação Comercial, eu era vice-presidente, né? E por acaso o presidente se afastou e eu peguei por 6 meses para administrar a Associação Comercial. Mas eu gostei tanto que na próxima chapa, eu entrei como presidente, né? E fiquei por mais 2 anos. A primeira coisa que nós implantamos quando eu entrei na Associação Comercial foi a homenagem no Dia do Comerciante. Então, no Dia do Comerciante, a gente escolhia um comerciante, né? Sempre um comerciante mais antigo da cidade, e fazia uma homenagem assim merecida para aquela pessoa, né? Isso é muito gratificante, né, Então, Mazzotti? eu acho isso é muito importante, é muito gratificante para poder... até a autoestima do comerciante, às vezes, né, ele está meio desmotivado, a autoestima desse comerciante volta e eu senti na pele que isso foi muito, muito importante na Associação Comercial. E não só na Associação Comercial, até hoje você é tesoureiro do Sim Comércio. Sim, eu ainda sou tesoureiro do Sim Comércio, faz 4 anos, né? Então ali a gente trabalha junto, Sim Comércio e Associação Comercial, né? Toda a vida trabalhou junto. Inclusive os dois estão no mesmo prédio. Sim. Mazzotti, e além disso, você passou pelo Rotary, pela Associação Comercial e teve uma outra passagem muito marcante, que foi no Asilo São Vicente de Paula. E aí nós precisamos falar um pouco também dessa passagem, como é que foi o seu trabalho e aquilo que você tirou de lição de trabalhar numa entidade que lida com pessoas de idade, pessoas idosas, pessoas que muitas vezes, não em todos os casos, mas a maioria às vezes são colocadas ali até por abandono e não têm família. Conta um pouco essa experiência. Gil, quando eu entrei para ser presidente do asilo, né, eu coloquei um lema lá: idoso é igual respeito e dignidade, né? O que quer dizer isso? Nós temos que ter respeito e dignidade pelas pessoas de idade. E eu aprendi a ser mais humano, eu aprendi a lidar com pessoas necessitadas, eu aprendi a lidar com pessoas carentes dentro daquela entidade, né? Porque o idoso, quando ele está no asilo, Gil, às vezes a família, por dificuldades, né, manda para o asilo. Mas isso, eu acho que não tem problema nenhum uma família não ter condições de cuidar do idoso e levar para o asilo. Não é nada demais. Lá também ele é bem cuidado. Mas às vezes tem pessoa que leva o idoso para o asilo e esquece. Esse que é o pior problema. E esse idoso, ele começa a sofrer. Por quê? A falta de carinho, falta de amor, falta da família, né? Então, os nossos idosos hoje, o que eles mais precisam hoje é esse amor. Essas pessoas, a família, tá junto, né? O que eu batia mais na tecla era isso, né? Eu mandava cartinha para as famílias para poder visitar o idoso que está lá. Ele sente falta da família, às vezes chora, né? E a gente passa isso para a família e às vezes a família não se toca, né? Então é muito difícil. Do seu ponto de vista, assim, a gente percebe que o asilo sempre tem um carinho, as pessoas têm um carinho muito grande na doação de materiais, de alimentos. Nós vemos as entidades fazendo os seus eventos em prol do asilo. Então, no seu ponto de vista, pela sua experiência, você acha que um a mais que poderia ser feito é uma atenção especial, às vezes até para ouvir, ficar um pouquinho conversando com eles? Então, o asilo, as pessoas, eu agradeço mesmo as pessoas de Andradina, como tem ajudado o asilo. As pessoas têm um coração enorme, você entendeu? O que falta mesmo para esses idosos é isso daí, esse amor, esse carinho, você entendeu? Porque a administração hoje do asilo, Gil, é perfeita, tá? Nós temos uma administração séria, uma administração boa. O que falta realmente é esse amor das famílias, dos internos, entendeu?
Eu também acho... Nem todos, tá? Porque tem família que dá assistência, vai lá, né? Mas tem aqueles que às vezes nem família tem. Então, eu acho assim, tem aquelas pessoas que estão cheias de amor para doar, que vai lá no asilo, bate um papo com esse idoso, né? A hora que ele sai de lá, você precisa de ver a felicidade desse idoso. Eu também acho importante, né? Eu fui criado pelos meus avós, né? E a gente percebe assim que as pessoas de idade, que estão na idade bastante avançada, elas repetem muito as mesmas histórias e tal, mas é importante para ela que alguém escute aquela história, que alguém esteja ali do lado, né? Então, às vezes, não é só o alimento, não é só o fato de mandar o alimento para lá ou alguns materiais, mas esse lado também da humanidade, né, Mazzotti, que é importante para eles. Eu vou conversar com você mais ainda um pouco sobre o seu trabalho, falar mais um pouco da sua vida no próximo bloco. Nós estamos encerrando o segundo bloco e esperamos você para que você continue nessa conversa que nós estamos tendo aqui no SRC TV com Carlos Roberto Mazzotti, empresário e uma pessoa voluntária que já participou de várias entidades da nossa comunidade. No próximo bloco eu espero você. Música, notícia e entretenimento. Essa é a sua 760. Rádio Urupupungá. 24 horas no ar. Com muita alegria e descontração. Manhã Maior. Fala Munhoz. A cidade contra o crime. Manhã Sertaneja. Alto Astral. E é claro, Padre Reginaldo Mazzotti. E muito mais. 760. A rádio que o povo escuta. Mais uma empresa do SRC. Repórter Barra Pesada. O repórter mais bem informado de Andradina e região. Cadeia nele, cana nele. Tudo o que acontece ou está acontecendo, ele está lá. Repórter Barra Pesada. Para ele, o crime não compensa. De segunda a sábado, 12:30, na SRC TV, canal 17. Barra Pesada, com Henrique Neto. SRC TV. Aqui você se vê. Estamos de volta ao terceiro e último bloco, conversando hoje no programa Ponto de Encontro com o empresário Carlos Roberto Mazzotti. E falar com você, Mazzotti, você além de tudo, de todos esses cargos, atualmente você também tem uma atribuição lá na paróquia Nossa Senhora das Graças. O que você está fazendo lá atualmente? Então, lá eu sou vice-coordenador, né? Há 10 anos que eu sou vice-coordenador naquela paróquia. E eu acho que ali é o ponto de encontro nosso para fazer as nossas orações, né? Então, eu acho que a igreja, a religião é tudo para todo mundo, né? Cada um tem que ter a sua, né? Eu escolhi a católica, mas cada um escolhe a sua. E eu acho que a religião na família é tudo. Então, acho que desde, assim, a gente tem nossos filhos pequenos, enfim, é o que nós estávamos falando, família, né? A nossa família tem que estar unida e na igreja. E Deus, né? Colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, né, Sem dúvida, sem dúvida. Falando em paróquia Nossa Senhora das Graças, queria aproveitar a oportunidade. Foi feita uma reforma grande lá, trocou o piso. Como é que está lá? O pessoal está bem animado, né, Mazzotti? Olha, tanto na Nossa Senhora das Graças como na São Sebastião. Foi feito a troca dos pisos, né? A igreja hoje tem uma aparência muito mais bonita, com a troca daqueles pisos, pintura interna. E agora estamos fazendo a parte se cabe a parte do bombeiro, né? E essa da parte ainda não está terminada, mas eu creio que o ano que vem já está tudo pronto. Mazzotti, diante de todos esses cargos, essa participação que você tem na comunidade, eu não poderia deixar de perguntar a respeito de um assunto. E a política? Você já foi candidato a alguma coisa? Já foi convidado? Porque geralmente quando uma pessoa está muito envolvida com as causas sociais, com os clubes de serviço, com entidades, geralmente as pessoas já olham e já acham que a pessoa quer ser candidato, ou às vezes até se candidata, mas se decepciona. Qual foi a experiência que você teve nessa área? Já foi convidado? Então, a experiência que eu tenho, Dio, é que as pessoas às vezes pensam que eu faço isso tudo, né, para um dia ser candidato. Veja bem, eu tive essa experiência, já fui candidato a vereador há muitos anos atrás, né?
eu achei que não é a minha praia, então hoje eu não participo politicamente, a minha política partidária não existe, tá? Eu sou político, né? Social. Sou político social. Faz a política social. Né? Essa pergunta eu acho que é importante colocar também, porque a gente está sempre ouvindo falar o seu nome na comunidade, sempre participando, e aí sempre existe aquela dúvida, qualquer hora dessa o Mazzotti, mas você já disse que teve uma experiência e que não se deu muito bem. E realmente a política tem pessoas que não se adaptam mesmo. Mazzotti, nós estamos já chegando ao final do programa, eu queria que você deixasse uma mensagem. Nós estamos no mês de dezembro e nós vimos assim esse lado voluntário seu, esse lado de despreendimento, que você lutou muito para chegar onde você chegou e mesmo assim você não ficou só restrito à sua empresa, aos seus negócios. Você expandiu isso também para as questões sociais. Qual a mensagem que você deixa para os nossos telespectadores, até como motivação para que eles também, as pessoas também tenham esse mesmo dinamismo que você tem para as questões sociais? Eu aprendi uma coisa dentre nossos trabalhos, a nossa vida, né? Tem assim, dando que se recebe, né? Então eu aprendi uma coisa, a gente é melhor se doar do que precisar pedir, né? Então eu acho o seguinte, eu deixo assim como mensagem para as pessoas, tudo aquilo que você tem em abundância, que possa doar um pouquinho para as pessoas, que doem, tá? Faça a sua doação, seja de serviço, seja de o que você puder doar, palavras, tá? Amor, carinho, porque às vezes as pessoas pensam assim que doação é só financeira, e não é só isso. A gente não vive só de doação financeira, de essas coisas, né? A gente tem que doar aquilo que está de sobra no nosso coração. Tem bastante, né? Tem amor? Vou dar amor para as pessoas, né? Gratidão? Dá gratidão para as pessoas, né? Está sobrando dinheiro? Vamos doar, né? É verdade. Que é difícil sobrar. Mas se a pessoa tiver de sobra, não custa nada ajudar as pessoas, lógico, ajudar as pessoas que necessitam, tá? Bom, foi um prazer muito grande falar com você. Eu quero te agradecer, como eu sempre faço com meus convidados. Você é uma pessoa que a gente tem amizade há muito tempo e você me fez lembrar uma frase do saudoso Isael Soares Fernandes, né? Jornalista de Andradina, que faleceu em São Paulo e muita gente conhece. O seu Isael falava uma coisa que eu gravei na minha vida. Ele diz assim, é melhor a mão que estende para doar alguma coisa do que estender a mão para pedir. Isso. Porque para pedir, por mais que a pessoa não tenha vergonha, mas sempre fica aquele sentimento no fundo, né? Não é fácil. Não é fácil pedir. Então você me fez lembrar dessa frase do seu Isael e eu te agradeço muito por estar aqui conosco no programa Ponto de Encontro. Eu agradeço pela oportunidade, viu, Dio? Eu acho que a gente tem que expor aquilo que a gente sabe, né? Aquilo que a gente pode e aquilo que a gente fez. Estamos encerrando mais uma edição do programa Ponto de Encontro. Hoje nós conversamos com Carlos Roberto Mazzotti, que é empresário e voluntário de várias entidades aqui de Andradina. Eu gostaria de convidar você para participar do final do ano. Nós vamos escolher um programa e esse programa vai ser reprisado próximo ao Natal. E você poderá participar conosco enviando um e-mail para o endereço srctv srcomunicacal, sem o tio e sem o cedilha, e envie para nós o nome do entrevistado ou da entrevista que você gostaria de rever aqui no programa Ponto de Encontro. Quero aproveitar esta oportunidade também para agradecer ao pessoal dos patrimônios de Planalto e de Paranápolis. As pessoas estão nos assistindo muito nesses patrimônios, inclusive nesta semana eu encontrei algumas pessoas no centro da cidade e elas pediram que eu fizesse essa lembrança do pessoal de Planalto e de Paranápolis. A todos, obrigado pela audiência. Nós voltamos com mais uma edição do programa Ponto de Encontro na próxima semana e eu espero você aqui no SRC TV.